Dois irmãos foram presos numa operação da Polícia Civil na Baixada. Quem são eles? Suspeitos de envolvimento na morte de um homem que tentou apartar uma briga entre milicianos. Colou a pança no chão. Colou. Quem tá nesse caso é Jackson Silva. Jack, explica pra gente. Boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Vamos identificar então esses irmãos. O Ellerson da Silva e o irmão dele, o Everton da Silva, foram presos hoje durante a operação. Também são acusados não só do homicídio que aconteceu em agosto, mas também ligados à milícia da região. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa operação é contigo, Isabelle Benito. Quem vai contar toda essa história para a gente, investigação da 48, que está agora com a DH, é ele, Jackson Silva. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, eu estou aqui com o Dr. Evaristo Pontes, da 55DP, Delegacia de Queimados, uma operação hoje pela manhã. Os policiais chegaram até a casa dos dois irmãos, né? Vou citar o nome deles. É o Everton, o Ellerson da Silva e o irmão dele, o Everson. Difíceis nomes, né? Eles foram surpreendidos pelos policiais civis e deitados no chão na hora da prisão. Doutor, boa tarde para o senhor, muito obrigado pela sua participação. Quem são esses dois irmãos? Boa tarde, Jackson, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Então, esses dois irmãos são apontados como envolvidos no homicídio do Jonathan, fato que aconteceu no dia 10 de agosto desse ano, então, Dia dos Pais. Esse fato ele aconteceu, iniciou sua motivação, que foi mencionado na primeira fase dessa operação, que nós prendemos dois. Teve uma confusão numa loja de conveniência do posto de gasolina no centro aqui de Queimados, isso volta de 5 horas da manhã, e depois esses dois elementos seriam milicianos e mais tarde combinaram, um grupo de milicianos atuantes naquela localidade combinaram que iam dar um corretivo, que iam pegar e se vingar da confusão que teve da vítima com esses dois. E esses dois irmãos que estão presos hoje faz parte de um grupo de 7 identificados posteriormente que estavam junto no dia em que a vítima foi morta. Isabelle, temos uns vídeos aí que mostram exatamente esse crime. Descreva para a gente, doutor, pode descrever o que se trata nesses vídeos, por gentileza. Então, esse vídeo que passa no posto de gasolina é exatamente o que eu estava falando agora. A vítima com a namorada e um amigo estavam nessa loja de conveniência após uma festa. Sim. É normal esses pessoal sair de festa e terminar o dia, a noite, né, nessa loja de conveniência. Logo em seguida chega dois elementos, duas pessoas, dois homens, que esses homens que ninguém sabia nem conhecia, que depois fez descobrir que seriam milicianos. Eles mexeram com uma menina que estava lá no posto, que não tinha nada a ver com a vítima. Nisso, eles passaram a agredir fisicamente o namorado dessa menina. O Jonathan, que era a vítima, se comoveu com aquilo ali e foi em defesa desse rapaz. E aí teve uma agressão mútua, onde o Jonathan foi agrediu esses milicianos, e tudo acabou, apartou, eles foram embora. Os milicianos ainda perseguiram o Jonathan ainda, mas não conseguiram alcançar. E à tarde, aí por volta de 16 horas, os grupos de milicianos estavam num churrasco e descobriram onde o Jonathan morava e decidiram ir atrás do Jonathan para vingar essa agressão que esses dois milicianos teriam sofrido por parte do Jonathan nesse posto de gasolina. Nesse momento, o Jonathan saiu para comprar refrigerante, alguma bebida, né? Dia dos Pais, é isso? Sim, estava tendo uma comemoração do Dia dos Pais. O Jonathan estava com a família, com irmãos, com o pai, com mãe. Moram várias pessoas no local. Eu estive lá na casa dele, onde o Jonathan morava. E eles saíram para comprar bebida no depósito de bebida que fica na mesma rua. Quando eles estavam no depósito, foram surpreendidos por um grupo de pessoas, de moto, várias motos, mais de 10 pessoas. E abordaram, eles estavam indo até a casa do Jonathan, só que encontraram na rua, assim, 200 metros, 100 metros antes da casa dele. E lá, quando reconheceram na rua, passaram a agredir e um desses integrantes desse grupo de milícia disparou um tiro com revólver no peito do Jonathan, o que levou a óbito. Isabelle Benito. Evaristo, boa tarde, obrigada por participar aqui com a gente. Estou vendo desde manhã, o senhor desde as primeiras horas. Essa imagem, o Jonathan, a vítima, é esse moço que aparece com camisa listrada, branca e vermelha, não é isso? Esse é a vítima, né? Isso. Aí a gente vê
eles são dois grupos, como o senhor disse mesmo, é comum acabar a festa e ir para posto de gasolina. Isso num sábado, antes do domingo, Dia dos Pais. Tem um grupo que é do Jonathan, da vítima, que tá ali conversando, batendo papo, tem outro lá. Chegam dois milicianos e já começam a mexer com a menina, já querendo confusão como dono da área. A moça começa segundo foi... e aí, mas só para concluir, eles começam a botar ordem. E começam a agredir o moço. Qualquer um não vai querer covardia ser homem de bem. E a moça é a primeira a tomar um tapão. A moça toma um tapão também. Ali. E aí o Jonathan vai com um desses milicianos. A minha pergunta é, os que foram presos hoje, são esses dois, que não me parece porque são magros aí. Porque no outro dia tem o outro fato, que é a execução do Jonathan, da vítima. Os que foram presos hoje são os que mataram, são os envolvidos no dia do domingo. Ou esses que aparecem no vídeo estavam tanto no sábado quanto no domingo e são os presos hoje. Isabelle, primeiro, esse fato do posto de gasolina foi no domingo por volta de 5 horas da manhã, Dia dos Pais. E no mesmo dia, só corrigindo esse pequeno lapso temporal, no domingo, 5 horas da manhã, eu estava no posto de gasolina. E no mesmo dia, por volta de 16 horas, onde acontece a segunda agressão, com a morte do Jonathan. Então, o Jonathan estava no posto de gasolina com a namorada e um outro amigo, e tinha mais pessoas naquele local. Os milicianos chegam e já começam a arrumar confusão com essas outras pessoas que estavam lá, que não era do grupo do Jonathan, não é a namorada do Jonathan. Ele apenas se comoveu com aquela situação e vê aquela pessoa sendo agredida por aqueles dois elementos e foi intervir em defesa dessa pessoa que estava ali. Que a gente não sabe se eles se conheciam, mas a princípio não tinha relação com o grupo do Jonathan. E no mesmo dia, à tarde do mesmo dia, eles foram dar esse corretivo, vamos dizer assim, foram se vingar porque o Jonathan se agrediu deles. Inclusive, quando nós prendemos, só com mais um detalhe para esclarecer, naquele mesmo dia, responder a sua segunda pergunta, né? Naquele mesmo dia, nós iniciamos a investigação à noite, quando o Jonathan morreu. No dia seguinte, ainda na situação flagrancial, nós prendemos dois. Um é que estava no posto e o outro que atirou. O que atirou não estava no posto. Então, dos dois que estavam no posto, nós prendemos no dia seguinte cedo. E o elemento que deu o tiro, que não estava no posto de gasolina. O terceiro elemento, que era o que estava no posto de gasolina, esse ficou foragido, a gente não conseguiu localizar e temos informação, inclusive com registro de ocorrência, registrado pela família, de que ele teria sido capturado por uma milícia e teria sido, talvez, até executado, mas não tem registro de óbito. Tem mandado de prisão para ele também, mas ele está com registro de desaparecimento noticiado pela família e que a família acredita até que ele tenha sido morto. Ou que ele já está de arrasta para baixo. E os dois que foram presos hoje estavam no dia, então, no mesmo dia, às 16 horas, no comboio que cerca o Jonathan a caminho do depósito de bebidas, é isso? Exatamente isso, Isabelle. Esses dois estavam no grupo, de uns 10 ou mais, que agrediram o Jonathan e no momento em que ele foi morto. Muita covardia, você vê a história, né? Eu coloquei sábado, doutor, porque a gente quer já mais, né? Já não vira à noite. Quando ainda tá de madrugada, eu imaginei sábado para domingo, tipo sábado à noite. Realmente, é um lapso temporal que o doutor Evaristo tem que colocar no inquérito. Então, 5 da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Num lapso temporal de menos de 12 horas, eles planejam, se juntam como organização criminosa, o Carlos Augusto, e determinam já a morte do Jonathan. Determinam já. Eles já sabem onde o cara mora. Eles estavam na espreita, estavam rodeando a casa do cara. Aí, entre aspas, ele infelizmente sai para comprar bebida e eles estão ali não para dar um corretivo. Para mim, eles estavam ali
como são milicianos em grupo e pouco antes já tinha tido essa confusão, e ele sai, porque você vê na imagem, a camisa do Jonathan é muito chamativa, ele vai pra cima mesmo e eles falam assim, ó, nós vamos mostrar que a milícia... Eles vão pra matar. Foi pra matar, Isabelle, já foi pra matar, entendeu? Até porque esse tipo de coisa, você que é do crime, tomar umas porradas dos outros, com todo o respeito da palavra aqui, você fica até mal afamado, o pessoal fala, pô, meu irmão, tu faz isso, mas tu tomou um couro lá, coisa e tal. Aí o cara cria aquele sentimento de vingança, começa a pedir força para os amigos, e aí os aliados, né, os associados, né, que em organização vão lá e vai executar. O cara já foi para matar. Totalmente na paz aí, ó, dois Doutor grupos... Evaristo, que tem uma larga experiência em homicídios, né? Ah, é DH? Ele tem uma larga experiência em homicídios, né? Então, assim, para ele é um crime que ele gosta de trabalhar, tanto que ele, não sei se vocês repararam, ele prendeu logo no dia seguinte. Logo já dia levantou seguinte, tudo, já levantou tudo. O autor que não estava no Prendeu posto... em flagrante ainda. E um dos que estavam no posto. Você vê que os dois já chegam para caçar confusão. Num grupo muito maior que eles, dois grupos já chegam para caçar confusão. É tipo assim, aqui a gente Covarde, é dono da né? área. Porque na mão foram esculachados. E aí na mão foram esculachados. O cara coitado, que morreu, sai cobrindo de porrada. Então, assim, na mão, aí é covardia, né? É criminoso, vagabundo. É que eles querem mostrar que são dono da área. Tudo, conhecem, todo mundo sabe onde todo mundo mora, começa a pegar informação. Olha lá ele cobrindo o cara, ó. Pegou o cara, não teve nem reação. Por isso que eu falo que foram para executar mesmo. Jackson Silva com o doutor Evaristo. Não tenha dúvida, Isabela, eles foram para executar, eles alegam que iam dar corretivo, mas o corretivo para eles é execução, é matar, é dar exemplo, é intimidar, porque é o reduto de atuação deles, e também dizer o seguinte, como eles falam, não vamos admitir em que uma pessoa daqui venha agredir um milícia, e um vagabundo miliciano e ficar impune. Então vamos lá fazer o máximo possível, que o quê? É torturar, bater até a morte. Agora, Isabelle, queria mostrar o que foi apreendido. Mostra, por favor, doutor. Pega só aqui o fuzil, por gentileza. Olha só, Isabelle. Réplicas de fuzil e também, ao lado, tem roupas parecidas com a da Polícia Militar e também com a da Polícia Civil. O doutor vai explicar pra gente do que se trata isso e olha só a semelhança dessa arma com a arma verdadeira da Polícia Civil. Doutor, explica pra gente, por gentileza. Então, Isabelle, como o Jacques bem falou, uma farta quantidade de uniformes ali, aparentemente bem parecidas ou idênticas às roupas da Polícia Militar, incluindo camisas da Polícia Civil, é uma prática comum desses tipos de criminosos da milícia, eles atuarem usando esse tipo de vestimenta para se passar por polícia e intimidar cada vez mais. Como você viu aqui na imagem, olha essas réplicas que foram apreendidas, inclusive essa daqui, uma réplica, ela tem todas as funcionalidades, ela tem tudo o que uma arma original tem. Eu estou aqui com um fuzil da Polícia Civil, que é o que nós usamos no nosso dia a dia de operação, e aí você vai aqui como é que é praticamente idêntico. É impossível de um cidadão comum, de uma pessoa comum, reconhecer. Eu teria muita dificuldade em reconhecer essa arma se tivesse de posse de alguém, para se era verdadeiro ou não. Esta é a réplica e esse é o nosso fuzil de trabalho. Você vê a aparência que esses dois armamentos, que esses dois objetos têm. É muito parecido e é quase impossível o cidadão comum diferenciar ou até mesmo se arriscar, ou então, sob a mira de uma arma dessa daqui, achar que não é uma arma real. Eles usam esse tipo de armamento, é mais barato para comprar, tem um efeito intimidatório absurdo, tanto quanto a arma real, e aí eles vão tendo esse material que é mais fácil de adquirir, com o efeito que eles querem atingir. Eles têm arma real, não só esses fuzis, esse tipo de objeto aqui de réplica. Você vê aqui munições de fuzil, munição real, 7,62, 5,56, munição de pistola que tá ali em outra embalagem já lacrada, uma quantidade de radiocomunicadores, você vê o tamanho que é essa milícia, a quantidade de pessoas que fazem parte desse grupo, carregadores, você vê a quantidade de carregadores, rádio. Tem aqui, porque já está embalado, taque de beisebol, que eles usam para bater nos outros. Tem taser de choque, todo esse cinto tático, todo esse material utilizado diuturnamente por eles na atuação da milícia. Com o material que o doutor Evaristo colocou. Doutor Evaristo, parabéns, obrigada. Fez um comparativo ótimo para a gente ter uma noção aí com o seu fuzil verdadeiro
com o falso aí e não está ali, mas assim, prática de tortura, prática de medo, de horror, impor taser. Taser é aquele que dá choque, taco de beisebol, intimidação. E como disse, como a gente falou aqui, chega pro doutor, fala, ai, a gente só foi pra dar um corretivo porque não pode. Corretivo o quê, irmão? Com bater, com arma na mão, com socar a cabeça, com tudo mais? Foi pra matar e matou. E o nome disso é homicídio e vai responder. E vai responder. Doutor Evaristo, obrigada pelas informações ao vivo. Operação super importante, resposta imediata. Jackson Silva trazendo ao vivo tudo pra gente. Veja a reportagem. Bota a mão pra trás. Bota a mão em casa, André? Tem minha mãe saiu agora pra trabalhar. Os homens deitados no chão foram surpreendidos por policiais civis durante uma operação de combate à milícia em Queimados, na Baixada Fluminense. O Ellerson Carvalho da Silva, de 24 anos, mais conhecido como Feijão, e o irmão dele, o Everson Carvalho da Silva, de 23, o Nanã, foram presos e levados para a delegacia do município. Segundo a polícia, eles estão envolvidos no homicídio de Jonathan Gonçalves da Silva, ocorrido em agosto desse ano. O crime aconteceu no Parque Eldorado, na mesma região. Investigações revelaram que na madrugada do dia 10 de agosto, houve uma discussão entre dois milicianos em um posto de combustível. Um homem foi agredido. Jonathan tentou intervir. Em seguida, foi embora. À tarde, ele foi comprar refrigerante para comemorar o Dia dos Pais. Foi perseguido por criminosos e assassinado. As câmeras de segurança do posto de combustíveis flagraram o momento da briga. A vítima estava com sua namorada e um outro amigo nesse posto de conveniência. Após uma festa, dois homens chegaram e mexeram lá com uma menina que estava acompanhada. Esses milicianos começaram a agredir o namorado dessa menina. O Jonathan se doeu, né? Tomou as dores daquela pessoa que estava sendo covardemente agredida e foi lá defender essa pessoa. O grupo de milicianos estavam reunidos no churrasco e convencionaram entre eles que todos iriam na casa da vítima lá para dar um corretivo ou até matá-lo. E um deles, depois de muita agressão, um deles deu um tiro, disparou contra o peito da vítima. Na ocasião, 2 pessoas foram presas em flagrante. Na manhã desta sexta-feira, os policiais saíram para cumprir 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Réplicas de fuzis foram encontradas. Roupas que imitam uniformes dos policiais também foram localizadas. Então a gente vai levantar todo esse material apreendido, catalogar, periciar e verificar o conteúdo dos aparelhos telefônicos e possivelmente deflagrar uma terceira fase dessa operação e dar mais uma operação e mais um golpe contra a milícia. Nós vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que está lá, já conversou ali, mostrou tudo, agora está do lado de fora. Eu fiquei muito impressionada, já que você deve ter visto antes. Quero só para quem não viu até agora, o doutor Evaristo foi perfeito, comparou o fuzil dele com outro fuzil. Já está naqueles sacos que já são lacrados e vocês não podem mexer, por isso não pode abrir. Eu vi ali, agora com mais tempo explicando, você viu de perto antes do saco, tinha uniforme da polícia de patamo, de patrulhamento normal, e tinha a camuflada, que é usada pelo BOP, pelo choque, muitas vezes. Ele falou que ali também já estava lacrado porrete, taser, tudo isso você viu assim, um farto material de milícia violenta, né? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Bom, o porrete foi usado contra Jonathan, né? Às 16 horas do dia 10 de agosto, além de espancar a vítima, atiraram contra o peito da vítima também. Além disso, esses uniformes, Isabelle, realmente, para quem mora aqui ou mora em qualquer lugar, dominado pela milícia. Repare só, o morador vê uma pessoa com o uniforme da polícia, vai acreditar o quê? Esse cara é policial. Ou é um policial militar, ou é um policial civil, mas na realidade são milicianos. Um outro ponto aqui, a investigação continua não só com relação a esse homicídio, mas também sobre outra atuação da milícia também. Qual a atuação? Milicianos que exploram comerciantes, exploram moradores e entre outros também. Volto contigo, Isabelle Benito. Então, assim, o Jackson, deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente viu esses dois que o doutor Evaristo já falou, fazem parte do grupo que estava no dia.
Esses dois, nenhum deles estava no posto. No dia do posto, horas depois dessa confusão que mata o Jonathan, é preso um que estava no posto e o atirador que também não estava no posto. Mas é o bando que cerca, e aí cada um vai ter, depois de preso, a sua participação no crime de assassinato e execução do Jonathan. Mas existem outras pessoas para serem presas ainda? Sim, Isabelle, são 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. No vídeo não mostra, esses 2 homens foram presos hoje, a dupla, né, os irmãos. Mas, às 16 horas, no dia 10, eles fizeram parte desse grupo. Eles espancaram também, segundo a polícia, o Jonathan também, né, durante essa agressão e atiraram contra o peito da vítima. Além disso, outra investigação contra a milícia também, que explora comerciantes e moradores da região. E também, Isabelle, não só explora, espancam também os moradores. Eles cobram, né, propina para os moradores, cobram também ao comércio. Quem não paga, acreditado, né? Ou você paga ou você é expulso, ou então você é assassinado, segundo o delegado. É dessa forma que a milícia age aqui na região, sobretudo em Queimados, Isabelle Benedito. E é dessa forma que a polícia age. Cabeça no chão. Tudo de cuequinha. Tudo de cofre de fora. Tudo aí, ó. Não importa. Mão pra trás. Por que mão pra trás? Perigoso, é forte. Pode tentar pegar ali o fuzil do policial. Mão pra trás, cabeça no chão. É histórico de muita violência, né, Isabelle? Os materiais arrecadados. Rapaz. Os materiais arrecadados. Pode dar tortura ali, no caso de alguns? Se for descoberto, mas assim, os materiais arrecadados denotam. É visível, né, que eles gostavam de machucar os outros, né? Então você algema com a mão pra trás até pra você se resguardar. Pô, exatamente, violência.